bem-vinda ao canal Mila Ascaro. Vamos à matéria de hoje. 7 sinais claros que indicam o fim de um relacionamento. O amor parece ter se transformado em um objeto de consumo de se usar e jogar fora. O Tinder fez com que, diante de tanta oferta, seja difícil apostar em alguém a longo prazo porque sempre parece que há mais escolhas. Temos medo de nos aferrar a uma pessoa, mas a realidade é que temos muito mais medo de soltá-la. Dar o passo de deixar uma relação continua sendo complexo por mais que pensemos que do outro lado o Tinder nos espera. Ou, talvez, justamente por isso. A coach Raquel Gargalo diz que, geralmente, o que é difícil assumir é que a relação já cumpriu com sua função em nossas vidas e é preciso procurar outra forma de se relacionar entre os dois. Isso ocorre por outra questão de fundo, que não aceitamos que a vida, as relações e os sentimentos são flexíveis, evoluem, mudam e devem ser cuidados, mas principalmente que não aceitamos que é possível que a maneira como nos amam e amamos mude. Levando em consideração que se trata de realidades difíceis de se ver, geralmente o momento de romper uma relação não chega do nada, e sim após um ponto de inflexão. Sobre essa questão a psicóloga Zoraida Granados acrescenta que essa reflexão chega em circunstâncias especiais, não no meio da rotina, e sim quando se precisa da outra pessoa, não somente como casal, e sim como companheira, amiga e apoio, e nos damos conta de que já nada é o que era. Esses momentos de percepção podem ser mais ou menos conscientes e ser esquecidos. E produzem sensação de irrealidade, medo e frustração. Mas existem realmente sinais claros que anunciam que é o momento de deixar definitivamente a relação. Pode ser que ainda exista esperança para o amor. As duas especialistas analisam alguns sinais fundamentais que diferenciam na terapia os casais que só precisam trabalhar seus problemas, dos que, talvez, deveriam aprender a dizer adeus com um te amo. 1. Acabou a confiança mútua. Esse é um dos principais sintomas dos casais que vêm e podemos perceber que podem estar totalmente despedaçados, sem volta atrás. Nem sempre é assim, mas é um fator determinante, diz Gargalo. A confiança no outro nos traz segurança para crescer, ser e formar equipe, e se for rompida é complicado restabelecê-la, menos por nós mesmos. Ainda que a primeira coisa que vem à mente é uma possível infidelidade, a verdade é que existem muitos outros motivos para perder a confiança mútua. Há casais que são capazes de restabelecer a confiança após uma traição, mas na realidade tudo depende de cada pessoa. 2. Não há sinais de cumplicidade. É difícil definir o que compõe um casal, mas um dos conceitos que podem se aproximar é o de duas pessoas que têm uma cumplicidade especial. Se ela já não é vista, evidentemente, há problemas. Assim, Granados diz que em consulta costuma prestar atenção em como se colocam, se sentam nas cadeiras, a proximidade, aproximam-se, se tocam, se apoiam, encorajam o outro a falar e se expressar, respeitam os turnos de palavras, acolhem, ou todo o contrário. Quando parecem duas pessoas alheias a esses gestos,
que antes lhes definiam, quer dizer que há tempos tomaram caminhos separados. 3. O casal entrou em uma dinâmica tóxica. Costuma-se falar de pessoas tóxicas, mas muitas vezes o problema não é a pessoa em si, e sim a dinâmica tóxica em que duas pessoas parecem se perder e da qual já não sabem como sair, para deixar de machucar um ao outro. Às vezes é uma questão de agressividade, outras de falta de respeito, mas também podem ser codependências e papéis que acabam por destruir o casal. Muitas pessoas acham e normalizam essa forma de tratamento e, de fato, chegam convencidas às sessões de que isso não importa, sem perceber o dano que causam um ou outro. Eles não têm limites e perdem constantemente a oportunidade de reconstruir sua relação, diz Gargalo. 4. Um dos dois, ou os dois, não quer mudar. Todo mundo evolui e muda de maneira inconsciente, mas há outras mudanças que precisam de reconhecimento, trabalho e esforço, e nem todo mundo está disposto a isso. Nesse sentido, Zoraida Granados explica que são comuns os casos em que um dos dois, ou os dois, argumentam que quem tem que mudar é ele/ela, eu estou bem e não tenho um problema. Sobre isso esclarece que pouco pode ser feito, se um dos dois não quer entender que o casal, para ser denominado como tal, deve ser formado por duas pessoas e ambas devem ter a mesma responsabilidade, esforço, dedicação e cuidado nesse compromisso. 5. Os planos de vida já não são os mesmos. Pode ser que quando se conheceram os dois sonhassem em morar em Paris ou ter 4 filhos em uma casinha no campo. Mas com o tempo as perspectivas de vida mudam e podem já não coincidir. E renunciar aos nossos sonhos significaria um grande peso a longo prazo. A possibilidade de já não querermos o mesmo dá tanto medo, que as pessoas preferem não olhar, continuar caminhando e ter âncoras para manter e se manter com a pessoa ao lado, com filhos, com compromissos, com hipotecas, diz Gargalo, que aconselha que é melhor ser sincero consigo próprio e com a outra pessoa antes de se arrepender para sempre. 6. O sexo também é danoso. A sexualidade entre um casal deveria ser uma forma de união, de sentirem-se plenos e de conexão, mas algumas vezes acaba por ser um dos motivos de ruptura. Nem tanto porque surgem dificuldades, que podem ser superadas, e sim porque se transforma em uma maneira de utilizar o outro e de fazê-lo sentir-se mal. Nesse sentido, ocorrem casos em que, segundo Granados, se observa como um membro do casal limita, manipula, chantageia a liberdade na tomada de decisões de como ter ou não sexo, e, até mesmo, no uso ou não de anticoncepcionais. Nesse caso, o trabalho está em fazer com que a outra parte desperte e fuja procurando uma relação muito mais saudável. 7. O amor acabou. Por fim, ainda que a pessoa se empenhe em trabalhar muito a relação e em fazer a sua parte, nem sempre somos donos dos sentimentos próprios e muito menos dos alheios. Por isso, às vezes o amor simplesmente acaba, pelo menos, para uma das partes. E essas despedidas são as mais difíceis, porque sempre resta o carinho e o medo de machucar.
Há muitas pessoas que tentam tudo antes de assumir que não gostam da pessoa da mesma forma do que quando decidiram escolhê-la para viver com ela, para se casar. Isso as faz mentir para si próprias e a outra pessoa, sendo infelizes e tentando procurar escapatória em outros aspectos, estar sempre com outras pessoas, trabalhar 24 horas por dia, fugir sempre que for possível de estar com o outro, etc. Se esse for seu caso, de acordo com Gargalo, talvez seja a hora de parar de se esconder e dar o passo. E sempre que uma porta é fechada, uma janela se abre, para nos lembrar que sempre há tempo para voltar a se apaixonar. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal. Um grande beijo da Mila Ascaro. Tchau.